Olá, amigos do canal X, tudo bem? Obrigado por acompanhar a gente nas redes sociais e nas reportagens. Hoje uma entrevista muito gostosa com um profissional da área de advocacia. Ele é Emerson Quitó. Falar um pouco sobre advocacia, falar um pouco sobre a sua vida. Obrigado, Emerson. Doutor Emerson, obrigado por estar aqui junto conosco no canal X. Imagina, Paulo, muito obrigado a você pelo convite, é sempre um prazer estar por aqui. Emerson, como é que surgiu o direito na sua vida? Bom, o direito ele surge de uma maneira meio inusitada, né? Eu, na verdade, fui levado para a área do direito porque passei no concurso da polícia, né? Então eu fui policial civil por 15 anos, enquanto estive lá estudei para aumentar os meus conhecimentos e fui para o direito em virtude disso. Minha primeira intenção era ser delegado, mas não foi o que aconteceu no final da faculdade, que eu já tinha me decidido por outra vida. Na verdade você fala que você foi da polícia, você foi da Polícia Civil. Como é que você se coloca como um policial? No sentido de dizer assim, olha, a comunidade, como é que foi a tua atuação? Como é que se deu esse fato do senhor ir para a polícia? Então, teve um concurso público, né? E eu passei no concurso, fui selecionado, fui fazer academia. A polícia é uma paixão da vida da gente, né? Isso, a gente sempre diz que a polícia é uma cachaça, mas das cachaças bem fortes, né? Então, foi muito difícil me desligar, mas eu comecei nela muito novo, né? Com apenas 20 anos e saí de lá com 35, né? Então, faz pouco tempo, tem o que, 10 anos que eu saí de lá. Foi uma época muito importante na minha vida, né? Um conhecimento muito grande, agregado, a gente acaba aprendendo muitas coisas, né? A polícia, ela é muito interessante, mas eu senti que já estava na hora de procurar novos caminhos, novos ares e não estar mais limitado ao funcionalismo público, porque o funcionalismo público ele é limitado, né? Até mesmo pela própria legislação, né? Pois é, Emerson, a polícia, muitas vezes, ela é marginalizada, né? Porque as pessoas não entendem como ela atua, né? Aquela história, quando precisa, maravilha. Quando não precisa, é marginalizada? Ela tem esse problema, realmente. A polícia ela tem uma linha muito tênue, né, entre a legalidade e a ilegalidade, né? Então, realmente as pessoas que trabalham na polícia devem ser elogiadas por estar sempre numa corda bamba, né? Porque realmente quando se precisa de alguém, se chama a polícia, né? Quando não se precisa mais, daí esquece a polícia e tá tudo certo, né? Você fazia um trabalho lá na polícia de combate ao crime, você fazia investigações. Qual era o teu setor direto na Polícia Civil? Então, eu trabalhei em vários setores. Eu trabalhei na parte da comarca, no registro de boletins de ocorrência. Eu trabalhei no setor por 9 anos, também concomitante à comarca. Eu trabalhei na aplicação do teste de volante, né? Eu era examinador de volante, do teste de volante. Também trabalhei por 1 ano e meio na DEIC, que é uma delegacia especializada lá em Florianópolis. Então eu tive passagens por vários setores da polícia, aprendi muito nisso também. Então você desistiu, vamos assim dizer, da Polícia Civil e já como fazia direito, começou a trabalhar no direito. Aí você gostou de dizer assim, você trabalhar na sua profissão junto aos crimes, junto ao civil, junto à trabalhista. Qual é que foi a tua área de atuação? Então, essa é uma coisa muito interessante, né? Porque remonta até mesmo a minha infância. Eu perdi meu pai muito novo num acidente de trânsito, né? Meu pai tinha 28 anos e eu tinha apenas 4. Então minha mãe me criou e a polícia ela foi me levando para o lado do trânsito. Ela foi me dando a oportunidade de estar no trânsito. Fui examinador, trabalhei muito tempo nessa área. Depois que eu saí da polícia, eu fui advogar. A área da advocacia no trânsito, no direito de trânsito, tem pouca gente trabalhando aqui em Xanxerê, então eu trabalho muito essa área. Eu já dava aula em autoescolas e agora montei uma autoescola para mim, né? Então, junto com 2 colegas, aí nós temos a Autoescola Tonelo, que também nós trabalhamos lá e por isso fui levado mais para o direito administrativo de trânsito, que foi o que me deu suporte financeiro enquanto eu estava no direito. Porque você sabe, né, Paulo, que é muito difícil, principalmente o começo no direito, né? Ele é muito demorado, né? Então o que
me suportou financeiramente foi isso. A gente nota assim que essa área que é a área do trânsito, é uma área, como você diz, é uma área pouco explorada, mas a gente vê com você, coloca em suas palestras, você dá palestras, eu já soube disso, coloca muito sobre o trânsito, sobre como se deve dirigir no trânsito, as próprias leis de trânsito, que é importante você passar para as pessoas que estão assistindo. Sim, é importante nós entendermos, na verdade, a principal regra do trânsito é que nós não podemos ser egoístas do trânsito. O trânsito ele não é para mim, ele é para nós. E às vezes as pessoas não entendem isso quando estão dirigindo. Elas pensam que a pessoa em si tem prioridade porque precisa chegar em algum lugar. Ela esquece às vezes que os outros também precisam ir para lugares diferentes por outros motivos e isso assim gera um conflito no trânsito. Então o grande mote é a pessoa entender que o trânsito ele é coletivo. Então a pessoa tem que entender que o trânsito é para todos, vai levar todo mundo para tudo que é lugar, todo mundo vai usar o trânsito e por isso a gente deve entender a questão do outro também no trânsito. A gente fala sobre trânsito, mas fala também muito sobre lei de trânsito, né? Como é que está vigorando as leis de trânsito no Brasil? Então, nós temos algumas modificações, algumas que já foram implementadas agora, né, pelo CONTRAN, que é o órgão regulamentador do nosso código, né, ele que dá o norte do código. Então nós temos algumas situações que já estão sendo modificadas, foram há 30 dias colocado, a resolução foi publicada e vai valer daqui 60, então são 90 dias que vai mudar algumas formas de dar aula, vão diminuir as aulas para diminuir o custo. E existe uma alteração legislativa muito grande no Congresso, que ainda vai ser debatida, né, claro, como você bem sabe, na Câmara dos Deputados e no Senado, que vai modificar algumas coisas também com relação ao trânsito. O que muda basicamente? Muda de 20 para 40 pontos, é a proposta do governo, né? Então a pessoa não vai mais perder a carteira com 20 pontos e sim com 40. O que vai mudar vai ser o tempo de renovação da carteira, também vai passar agora de 5 para 10 anos até os 65 e depois dos 65 de 5 em 5, hoje é de 3 em 3, isso deve mudar. A questão de patinetes e bicicletas elétricas também o governo quer desburocratizar, quer dizer que não precisa mais você ter a categoria ACC, que é uma categoria que também existe e as pessoas nem sabem que existe, né, mas que teria que ter para dirigir esses veículos. Então tem algumas mudanças profundas vindo aí. Uma mudança que provocou uma grande questão foi a história da cadeirinha. Ah, mas o governo não vai mais cobrar a multa da cadeirinha. Realmente não vai mais cobrar a multa, mas você vai levar a advertência e vai levar a pontuação, entendeu? É uma punição mais leve apenas. Não é que não vai mais precisar usar a cadeirinha no trânsito, vai precisar usar, até porque você que é pai, você que é mãe, não vai querer deixar o filho em risco, né? Não tem lógica deixar um filho em risco, a gente sabe que nossos bens maiores são nossa descendência, né? Então, isso também estava provocando uma certa polêmica, mas basicamente é isso que está mudando no trânsito hoje. Doutor Quito, a gente vê que o senhor está com os dois lados. O senhor trabalhou na polícia, o senhor é advogado, o senhor é da autoescola. As leis de trânsito, quando há um crime, tá? Um crime, a gente fala crime no sentido de a pessoa tá bêbada no trânsito, mata alguém. Como é que o senhor vê isso? Qual é a sua posição sobre isso? Então, existem dois pontos básicos, né, de entender que o crime é doloso ou é culposo. Certo. Eu entendo que pela legislação o nosso crime de trânsito, mesmo embriagado, ele seja culposo, até porque houve uma alteração legislativa não faz muito tempo, questão de 1 ano, que mudou, deu um aumento de pena para casos de homicídios e lesões corporais provocadas por pessoa embriagada. Então antes era de 1 a 4 e agora é de 5 a 8 para homicídio, e a lesão corporal também teve um aumento significativo que agora não me lembro a pena. Então, na verdade, o entendimento do legislador é que ele é um crime culposo, apesar de que alguns julgados tenham entendido que eles sejam dolosos.
Mas e o doutor Quitó? Eu quero tirar isso do doutor. Doutor, acho que tem que ser mais rígido, tem que ser mais fácil? Eu acho que tem que ser mais rígido. Ah, é? Eu entendo que sim, porque nós estamos falando de vidas, de pessoas. Nós estamos perdendo hoje no Brasil 60 mil pessoas por ano no trânsito. Isso dados do DPVAT, então são dados que foram pagos oficialmente dinheiro pelas mortes, entendeu? Então pode ser maior o número de mortes, pode até ser maior. Então esse número, ele representa uma guerra, uma coisa muito grandiosa. Não tem como você ser condescendente com isso, né? Não tem como você admitir isso. Eu como professor, né, de autoescola, eu tenho que dizer que é muita morte no trânsito e nós temos que melhorar o nosso trânsito com certeza. Doutor Quitó, o senhor conhece muito bem o trânsito de Xanxerê. Estou tirando as suas opiniões, porque acho que é importante uma pessoa que conhece, sabe que tem uns horários que é bem confuso, né? A gente tem visto que precisa fazer alguma coisa no trânsito em Xanxerê. O senhor teria uma opinião formada sobre o trânsito em Xanxerê? Olha, na verdade, uma pequena análise do trânsito em Xanxerê, até esses dias eu estava dando uma olhada nas fotos do seu saudoso Ivo Zulete, né? Que tirou algumas fotos históricas da nossa cidade e o que me parece, o que se percebe é que Xanxerê, na verdade, só aumentou o número de veículos, mas não aumentou as vias e não aumentou nada mais que isso. Então, o que aconteceu? Da construção de Xanxerê para cá foi apenas a inserção de mais veículos e mais pessoas no trânsito, sem a devida verificação de quantidade, de possibilidade de colocar mais locais de estacionamento, coisas melhores. Eu acho assim que o nosso trânsito está muito difícil, principalmente nos horários de pico, né? Eu diria assim de meio-dia, 1h30, 6 horas da tarde, né? Esses horários estão muito ruins. Teria que se melhorar alguma coisa, teria que se melhorar. O que particularmente, eu diria assim que Caxias do Sul é um bom exemplo. Caxias do Sul tinha mãos de ida e vinda e transformou em só ida e só vinda. Eu acredito que a nossa cidade tem que andar para o mesmo caminho, que é o que me parece mais correto. Parece que é o futuro. Eu também penso que nem o doutor, porque as minhas postagens que eu coloco e com as pessoas que eu converso, acho que já deu para certos locais no centro, né? Tem que se modificar. Mas, doutor, falando um pouco sobre política, sei que o senhor também é um homem do direito e, sendo um homem do direito, também sabe da política. O que o senhor pensa da nossa nação, do nosso país, do nosso município sobre política? Então, política é uma coisa interessante, né? Política, todo mundo tem um posicionamento, né? Qual é o posicionamento do Emerson? O posicionamento do Emerson é de um cara mais à direita, digamos assim, politicamente falando. Eu me entendo conservador nos costumes e me entendo liberal na economia. É mais ou menos isso que eu acho, que quanto mais liberalidade houver na economia, melhor para todo mundo. Quanto mais conservadorismo nos costumes, mais tempo nós conseguiremos manter este padrão de sociedade que parece que deve ser o ideal. Doutor Emerson, uma pergunta assim, o senhor pode achar meio estranho. Para quem o senhor avalizaria um carro? Difícil dizer isso, né? Olha, eu tenho alguns amigos, tenho pessoas bem chegadas, né? Graças a Deus, eu me considero um cara assim, com bastante amizades. Eu acho que teria algumas pessoas que eu avalizaria, sim, com certeza. Ainda confia muito em muitas pessoas? Sim, muito em muitas pessoas. Outra pergunta para o senhor. Sobre a morte, o que o senhor pensa? O senhor que foi policial, viu tantas mortes? A morte, ela é uma coisa estranha, mas a gente tem que pensar que a gente sempre tem medo do desconhecido. E aí, a gente tem que pensar também que a gente precisou nascer. E lá dentro a gente também estava no desconhecido, não sabia o que ia enfrentar aqui fora. Então a morte é uma coisa natural, é da vida. A natureza nos ensina que é sempre assim um ciclo, né? Que esse ciclo vai se completando e a gente vai indo e vindo. A natureza nos demonstra isso nas estações do ano, né? Então eu acho assim que a morte nada mais é do que uma coisa natural. Claro que eu sempre digo assim que eu gostaria de morrer sempre depois do meu filho,
porque eu não sei se eu conseguiria resistir à dor da perda de um ente tão próximo, querido, né? Eu acho que a natureza devia ser assim, mas nem sempre é assim. Mas a gente entende a morte como uma coisa normal da vida. Bom, falei com o Dr. Emerson Quitó, grande profissional da área de Xanxerê. Canal X quer agradecer e obrigado por estar aqui junto conosco. Imagina, eu que agradeço e sempre que precisar estamos à disposição e foi um prazer vir aqui falar um pouco da minha vida e de tudo que está acontecendo aí.